Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Vencendo Concursos. Meu nome é Cristiano Silva e nós vamos trabalhar com a matéria de Noções de Administração Pública. Então, para estudar essa matéria, nós precisamos ter alguns conceitos iniciais ligados aí aos paradigmas da administração pública e das reformas administrativas que tivemos ao longo do tempo. E uma coisa interessante eu passar para vocês nessa primeira oportunidade é informar que a matéria Noções de Administração Pública, ela muitas vezes ela se faz presente no direito administrativo e na parte de gestão, né? Gestão pública. Então, muitos conceitos, inclusive, que a gente acaba, de uma certa maneira, estudando, a gente acaba observando também que ocorre no direito administrativo. Então, principalmente aqui, essa primeira parte de conceitos iniciais, eu vou trazer justamente isso para você. Aquilo que acaba sendo possível a gente enxergar nas duas searas, né? Na gestão e no direito, tá certo? Esses conceitos iniciais. Beleza? Então acompanha comigo aí que a gente vai mandar super bem nesse concurso estudando para a matéria aí de Noções de Administração Pública. Bom, outra coisa também interessante para a gente observar quando se fala a respeito, né, de noções de administração pública é que, evidentemente, você acaba estudando aí, como eu falei, conceitos ligados à administração, tá? Processo organizacional, por exemplo, né? Planejamento, entre outras situações que, obviamente, a gente vai observar ao longo do tempo, tá bom? Vamos lá então, né, galera? Bora lá começar aqui a nossa empreitada. Bom, então você está vendo aí conceitos iniciais, conforme eu falei para vocês. Ok, beleza. E aí vamos lá. Olha só, conceitos de administração pública. A administração pública no Brasil, ela é definida como órgãos e entidades que desempenham atividade administrativa do Estado. A organização da administração pública brasileira, ela divide-se em administração direta e indireta. Então, olha que interessante. Vamos começar por aqui, né? Então, nós temos os órgãos. Os órgãos, eles não têm personalidade jurídica. Vale lembrar isso para vocês, tá? Ó, eles não têm personalidade jurídica. Por quê? Porque, na verdade, os órgãos públicos, eles já fazem parte de uma pessoa jurídica. Que no caso aí é uma pessoa jurídica de direito público, a administração pública direta. Nós chamamos aí de entes federados, que é a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Então, dentro da administração direta, que são as entidades ou os entes federados, que são pessoas jurídicas, nós teremos os órgãos. Por exemplo, você vai ter a Polícia Civil, a Polícia Federal, como exemplo, tá certo? A Polícia Militar, você vai ter aí no Poder Legislativo, você tem aí a Assembleia Legislativa, ok? Então são órgãos aí que fazem parte do ente da federação. Bom, e aí a gente tem aqui também as entidades. As entidades, essas sim são pessoas jurídicas, e mais para frente a gente vai ver que essas pessoas jurídicas, elas podem ser pessoas jurídicas de direito público ou pessoas jurídicas de direito privado, tá? Então, elas desempenham atividade administrativa do Estado. A organização da administração, como eu falei, ela vai se dividir em administração direta e indireta, que eu já vou mostrar para vocês. A clássica concepção de Eli Lopes Meireles, em sentido formal, ele diz que é o seguinte, é o conjunto de órgãos instituídos para a consecução dos objetivos do governo. Em sentido material, é o conjunto das funções necessárias aos serviços públicos em geral. Óbvio que na administração pública ela vai fazer o quê? Ela vai entregar serviços, produtos à população. Então, logo nesse sentido, a gente tem a administração pública como uma função necessária aos serviços públicos. E temos a administração pública como conjunto de órgãos e entidades, ok? É sempre bom a gente observar essa situação.
Bom, para Diógenes Gasparini, é o encargo de guarda, conservação e aprimoramento de bens, interesses e serviços da coletividade que se desenvolve segundo a lei e a moralidade administrativa. Outro conceito aqui que a gente tem, claro, de administração pública no Brasil. Administração pública. Já outro conceito nós temos aqui. A administração foi tomando dimensão a partir de suas qualificações e exigências do mercado. Administrar tem vários conceitos e significado. Pode significar dirigir, orientar, formar, integrar. Com tudo isso, conseguir satisfações, tanto para o patrão quanto para funcionários, através de determinações de que o administrador sabe lidar com ambas as partes, suscitar, assim, satisfação para ambos, né? Então, aqui a gente tem uma outra concepção, já no sentido de que administrar é você organizar, né? Você cuidar de recursos. Administrar é cuidar de recursos. Para você cuidar de recursos, você vai precisar fazer um planejamento, né? Você vai precisar organizar, implantar aquilo que foi planejado. Para quê? Para que você possa colocar em execução. E, claro, fazer um controle, um acompanhamento, uma avaliação. Então, esse conceito já está mais voltado para a gestão. Tá bom? Beleza, vamos dar continuidade. O que mais nós temos aqui? Vamos observar. Olha só. Alguns conceitos aqui interessantes que a gente pode observar, tá? A gente está tratando aqui da ideia do paradigma da administração pública, né? E a evolução disso. Então, a gente pode observar o seguinte, que de 1900 a 1929, nós tínhamos o paradigma da administração pública como ciência jurídica. O que isso significa? Significa dizer que os primórdios do estudo da administração pública mais trazia regras jurídicas, ou seja, elaboração de leis. E, obviamente, que nós precisávamos, nessa situação, né, cumprir essas regras, essas leis. Então, lá no início, quando se pensava em administração pública, se pensava não na parte da gestão, nada disso, pensava-se como ciência jurídica, certo? Ou seja, a administração pública existe para criar regras, elaborar leis e para que essas regras sejam cumpridas. Obviamente, se a gente tem regras, se a gente tem leis, logo a administração pública, ela precisava também fiscalizar se todos estavam cumprindo essas regras, tá? Então, de 1900 a 1929, mais essa pegada aí de ciência jurídica. Mas aí, como é uma ideia de evolução, a gente pode pensar a administração pública como ciência administrativa. Olha que bacana, tá? Aí vai numa época que vai de 1930 a 1979. Nesse caso aqui, agora sim, nós temos, na verdade, a administração pública se utilizando dos princípios da administração. E aqui voltada à gestão, tá, gente? Voltada à gestão. Bom, o que acontece, né? Você já ouviu falar, muito provavelmente, da Revolução Industrial, é ou não é? Na época da Revolução Industrial, a administração passou a ser entendida como uma ciência. A administração, nem estou falando agora da administração pública, a administração mesmo, né, em si. Ela passou a ser entendida como uma ciência, passou a ter alguns princípios, como planejamento, né, que passaram a ser funções administrativas, o planejar, o organizar, o dirigir, o controlar, ok? Princípios da administração pública. Existe um autor chamado Henri Fayol, que ele traz 14 princípios da administração pública, tá certo? A gente não vai precisar discutir esses 14 princípios no momento. Fiquem tranquilos, é só para você, obviamente, ter uma noção. Henri Fayol é o pai da administração, né, da escola clássica da administração, trouxe esse conceito dos 14 princípios da administração. E aí, a administração pública percebeu a necessidade de, aí sim, né, embutir isso
na sua administração. Para quê? Para que a administração pública tenha justamente uma gestão. É preciso ter uma gestão, atividades administrativas, para que, obviamente, as coisas possam funcionar da melhor maneira possível. Então, como ciência administrativa, de 1930 a 1979. Aí nós tivemos algumas fases, tá? A primeira fase, como você está vendo aqui, o Estado administrativo, justamente influenciado, como eu acabei de falar, pelos princípios da administração, tá certo? Lá de Henri Fayol. Beleza? Estado administrativo. Essa primeira fase aqui vai de 1930 a 1945, que eu quero que você entenda o seguinte. Como ciência administrativa, de 1930 a 1979. Só que dentro disso aqui nós temos algumas fases. A primeira fase, o Estado administrativo, influenciado pelos princípios da administração, de 1930 a 1945. Depois, nós tivemos uma segunda fase, que é a administração para o desenvolvimento, que vai de 1946 a 1964, numa ideologia desenvolvimentista, né? Que aqui no caso, a ideia era a administração pública, vou colocar aqui para vocês, ó, administração pública, né? Capaz de implementar justamente, né, o produto, serviços, ok? Beleza? Ou seja, a administração pública fazendo investimentos. Tá? Não dava mais para ser mais um Estado, né, ali, gente, colonial. Era preciso, na verdade, não que era, né? Mas ainda tinham todos os trejeitos, né? Mas era preciso ser um Estado voltado a isso, né? O desenvolvimento, a criação, né? Tanto que nós tivemos aí, inclusive no Brasil, nós tivemos o Decreto 200/67, que é um pouquinho posterior a isso, mas que vem com o intuito de a criação de empresas públicas, sociedade de economia mista, entre outras coisas. Ou seja, é uma época, né? Essa de 1946 a 1964, que o Estado estava se desenvolvendo, criando várias empresas aí públicas, no intuito, evidentemente, de você ter a condição do crescimento, do desenvolvimento, da industrialização. E o Estado, ele que estava agindo nessa situação, tá? Bom, aí nós temos a terceira fase. A terceira fase é chamada de intervencionismo estatal, que vai de 1965 a 1979, que é o crescimento da máquina governamental pelo Decreto-Lei 200/67, que trouxe uma reforma administrativa, tá? Esse intervencionismo estatal é justamente o seguinte, tá? Na administração para o desenvolvimento, aqui a gente tem um Estado liberal, certo? Um Estado liberal, né? Ou seja, o Estado ele mostra que a situação privado, né? O âmbito privado, a iniciativa privada aí crescendo, se desenvolvendo e o Estado ali contribuindo para que isso ocorra, tá? Já nessa terceira fase, aí sim a gente tem realmente um intervencionismo estatal bem forte, bem sofisticado, inclusive com um decreto, no nosso caso aqui no Brasil, do Decreto 200/67, que trouxe essa reforma administrativa e aí expandindo esse intervencionismo estatal, tá bom? Continuando, vamos lá. Então, a administração pública, aí nós tivemos depois a administração pública como ciência política. Ó, então, só para, vamos lá, vamos voltar um pouquinho aqui, só para, de 1900 a 1929 como ciência jurídica, depois de 1930 a 79 como ciência administrativa em 3 fases, certo? E depois, de 1980 a 1989, a administração pública como ciência política, que é a reorganização institucional,
né? Ou seja, aqui nós passamos a viver uma mobilização de política, né? Política social, tudo bem? Um processo de procurar reorganizar a administração pública. Nós tivemos aí, inclusive, até na década de 80, a redemocratização no Brasil, né, 1985, ok, redemocratização, e depois, mais para frente, em 1988, nós tivemos a proclamação aí, né, da nova Constituição, a Constituição Federal, a nova Carta Magna, e aí óbvio que trouxe essa política aí de mobilização político-social. Então, uma ciência, administração pública como ciência política nesse caso, tá bom? E aí, continuando, aí nós tivemos a administração pública a partir de 1989, certo? Uma administração pública voltada como cultura democrática, voltada à cidadania, à participação, beleza? Aí a gente vem tendo aí nesses últimos anos essa ideia, justamente, 1989, né, pontinhos que significa até hoje, como cultura democrática de cidadania e participação. Cidadania e participação em que sentido, né? Mais transparência na administração pública, certo? E controle social, ou seja, a participação do cidadão, certo? Aqui a gente vai ter uma mudança bem interessante da administração pública burocrática para uma administração pública chamada administração pública gerencial, em que você vai ter foco no cidadão, participação, né, social, transparência, eficiência, eficácia, efetividade, tá certo? Excelência nos serviços públicos, aí principalmente meados da década de 90, certo? Por conta da reforma administrativa que tivemos em 1995. Mas são muitas coisas aí para falar e evidentemente não dá para falar numa aula só. Aqui a priori, essa primeira aula são conceitos iniciais para você entender a evolução aí da administração pública. Beleza? Então é isso aí. Bom, vamos dar continuidade? E aí depois eu vou explicar para vocês com calma sobre administração pública burocrática, administração pública gerencial. Fiquem tranquilos a esse respeito, tá bom? Bom, então como eu falei para vocês, a administração pública a gente pode dividir em duas partes, né? Administração pública direta e administração pública indireta. Administração pública direta, nós temos as entidades, os entes federados, que é o Distrito Federal, os estados, os municípios e também a União, tá? Beleza? Isso aqui são entes políticos e esses entes políticos são pessoas jurídicas de direito público, tá? Tem personalidade jurídica. E aí esses entes políticos, evidentemente, eles terão o quê? Eles terão seus órgãos. Os órgãos vão fazer parte aí desses entes políticos, como eu comentei, né? Aí nós vamos ter aqui os poderes. Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Nós vamos ter o poder, vou colocar aqui no cantinho, poder legislativo, poder judiciário e o poder executivo, né, gente? E aí nós vamos ter, evidentemente, os órgãos desses poderes. Por exemplo, poder legislativo, nós temos aí as câmaras legislativas, né? Câmaras legislativas, tá? Beleza? Poder judiciário, nós temos aí os tribunais, só como exemplo, viu? Tribunais, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Regional Eleitoral e assim vai. E no Poder Executivo nós temos outros órgãos, ok? Que você pode, aqui, por exemplo, secretarias, ó, Secretaria de Educação, Secretaria de Planejamento, beleza? Ministérios, que é no caso aí da União, tá? São órgãos. Então aqui que eu citei aqui são órgãos, tá? Beleza, e nós temos a administração pública indireta, que também são entidades, só que são entidades administrativas. As fundações, as autarquias,
as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Beleza? As fundações você tem como exemplo o IPGE, autarquia como, por exemplo, o INSS, Sociedade de Economia Mista, o Banco do Brasil, empresa pública, a Caixa Econômica Federal, entre outras. Então a gente cria essa associação mnemônica, administração pública direta é o demo, tá certo? E a administração pública indireta é a outra face do demo, tá vendo aí? Show de bola, né? Beleza, gente? Assim, acredito eu, dá para você guardar melhor. Então, a administração pública direta é o demo, a administração pública indireta é a outra face do demo. A administração pública direta são os entes políticos ou entidades políticas, já a administração pública indireta são entidades administrativas. Foram criadas pelos entes políticos, tá? Elas são entidades administrativas, são criadas justamente para a função de administrar. Beleza? Aí tem uma coisa interessante aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar nesse quadro também. Senão eu abro um quadro novo aqui. Acho que aqui já ficou bem cheio de informações, você não vai conseguir. Vamos colocar aqui, ó. Então você já sabe, né? Nós temos, no caso, a administração indireta. E na administração indireta, nós temos aí no caso, né, galera? Como você já viu comigo, a outra face do demo, né? Certo? Essa outra face do demo, você já sabe, são as fundações, as autarquias, as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Beleza? E aí é o seguinte, uma coisa que é importante a gente saber aqui é que as fundações, elas podem ser pessoas jurídicas de direito público ou podem ser de direito privado. Se for uma fundação autárquica, será de direito público. Se for uma fundação comum, aí é direito privado, tá? Ah, tá, mas quando é pessoa jurídica de direito público ou privado? Seguinte, para você guardar, as pessoas jurídicas de direito público são criadas por lei. Criadas por lei. Já pessoas jurídicas de direito privado são autorizadas por lei. Tem diferença, tá? Né? Autorizadas por lei. Então, direito público, a lei vai estar ali criando, informando, tal. Vai ter uma lei criando aquela fundação autárquica ou uma autarquia, ou até mesmo uma administração pública direta, tá? Já a pessoa jurídica de direito privado, a lei autoriza. E aí essa pessoa jurídica, ela vai ter registro aí, comercial, viu? Junta comercial, cartório, essa coisa toda, tá bom? Continuando aqui, as autarquias, deixa eu pegar aqui a caneta vermelha para ficar melhor. Elas são pessoas jurídicas de direito público, tá bom? Já a Sociedade de Economia Mista e Empresas Públicas são pessoas jurídicas de direito privado. Beleza? Então, você guardar esse esqueminha aí. Vamos continuar. Outra coisa também interessante para a gente observar aqui nessa aula, aproveitando essa aula, é que a administração pública, nós temos os princípios da administração pública. São vários princípios, e aí entra aquela parte que eu falei para você. Aliás, o slide anterior já entra a parte de direito administrativo, e esse aqui também, né? Mas não custa nada a gente observar isso nessa aula sobre noções de administração pública, até porque são conceitos iniciais, e como eu falei para você, existe uma linha tênue entre o que é parte de gestão e o que é parte de direito. E existem os princípios básicos da administração pública, que a gente conhece pela associação mnemônica LIMP. O que é o LIMP? É a legalidade, é a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. A legalidade é que a administração pública só pode fazer o que está na lei, expresso na lei. Já a impessoalidade, a administração pública precisa ser imparcial.
se existem regras, se existem leis, essas regras, essas leis são válidas para todos, ok? A moralidade significa que é preciso, não dá só para entrar, ficar dentro da legalidade, é preciso ter moralidade. Moralidade tem a ver com ética. Publicidade é que a administração pública tem que dar publicidade, transparência aos atos administrativos. E o conceito da eficiência está ligado à administração pública utilizar o recurso da maneira correta, fazer mais com menos, tá bom? Basicamente essa é a ideia, beleza? Então, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Certo? Bom, outras coisas também aqui interessantes, né? A gente tem aí alguns outros paradigmas que a gente pode observar aqui, ó. Paradigma como Estado cêntrico, pluralista, nova administração pública, tá? E temos aqui, no caso também, né, pessoal, novo serviço público, certo? Bom, o que então a gente pode observar aqui significa cada situação aqui nessas visões, né? O Estado cêntrico é quando o Estado ele tinha aí uma visão unitária, tá? Ou seja, entende-se como um único responsável, único responsável aí pelo planejamento e também operação. Então nós damos esse nome de Estado cêntrico, ou seja, está tudo centrado nesse conceito, né? Tudo centralizado. Você pode entender assim, né? Aqui, ó, centralização. Tá bom? Beleza. E aí nós temos também o conceito de pluralista. O conceito já de pluralista aqui na administração pública já traz à tona a importância da sociedade civil. Então, percebe-se então que, no caso, o Estado passa a ser ali ser o ator político, né, de criar regras, de criar leis, mas é preciso que a sociedade civil também faça a sua parte, né, voltada aí aos serviços oferecidos, ok? E o Estado vai criando regras, criando leis para que a coisa possa funcionar, certo? Depois nós temos aí uma terceira fase, que é a nova administração pública, e essa nova administração pública já olha o cidadão como uma espécie de cliente da administração pública, ok? Ou seja, é preciso satisfazer, né, as necessidades do cidadão. O novo serviço público já tem um olhar que o cidadão ele não tem só direitos, ele tem deveres também, e é preciso ter o accountability. E o accountability, que é uma palavrinha que a gente vai trabalhar bastante depois mais para frente, mas só para você já saber, significa prestação de contas. Ou seja, o administrador, o gestor, ele precisa prestar contas da sua administração, da sua gestão, e o cidadão ele tem o dever também de fiscalizar a administração pública, participar desse processo, tá bom? Então nós chamamos isso também de paradigmas, para você, obviamente, caso caia na sua prova, você já saiba o significado de cada um desses itens, tá bom? Bom, vamos continuar, bora lá. Nós temos aqui uma questão para resolver. Olha só, essa questão diz assim: ao discutir os diferentes paradigmas da administração pública, um servidor público mostrou-se favorável àquele no qual as práticas de gestão estão vinculadas às ciências jurídicas e administrativas modernas, sendo o Estado-nação o único responsável pelo planejamento, organização, implementação e avaliação da ação pública. O paradigma apontado pelo servidor é aquele denominado alternativa A, pluralista, B, sistêmico, alternativa C, gerencialista,
Alternativa D, sociopolítico ou E, estadocêntrico. Bom, olha só, para a gente ganhar tempo aqui, o que eu faço? Eu já resolvo a questão e você, evidentemente, você tem a condição aí de pausar o vídeo, tentar resolver sem problemas, tá certo? Bom, o gabarito aí da nossa questão, galera, é a alternativa E, né? Estadocêntrico, acabamos de ver isso. Quando ele se torna aí o único responsável pelo planejamento, pela organização, pela implementação e avaliação, o paradigma é estadocêntrico, tá bom? Então, por isso ficamos com a alternativa E nessa questão. Temos mais uma questãozinha aqui. A questão diz assim, o Decreto-Lei número 200 se constitui como um marco. Alternativa A, na tentativa de superação da rigidez burocrática. B, da reforma empreendida por Vargas com o objetivo de realizar a modernização administrativa. C, na tentativa de manutenção da administração pública patrimonialista. D, entre as primeiras ações empreendidas na administração pública burocrática ou na tentativa do governo Collor da implantação do paradigma pós-burocrático. Bom, o decreto 200 é de 1967, tá? Então você já pode passar a régua nisso aqui quando ele fala de governo Collor, né, gente? Governo Collor é década de 90. Então você já manda bala para isso aqui. Quando ele fala entre as primeiras ações empreendidas na administração pública burocrática, na verdade, a ideia do decreto é diminuir a rigidez da administração pública burocrática. A administração pública burocrática ela foi implementada na década de 30, tá? Então isso aqui você já deixa de lado. A C diz, na tentativa de manutenção da administração pública patrimonialista. Não, a administração pública patrimonialista, ela na verdade é até a década de 30, pelo menos no conceito teórico da coisa, tudo bem? Até a década de 30, depois foi implementada a administração pública burocrática. Talvez você esteja um pouquinho perdido nessa questão, mas não se preocupe, porque no decorrer das próximas aulas, nós vamos tratar de administração pública patrimonialista, burocrática e gerencial, e a fase de cada uma delas, tá bom? Na alternativa B, diz o seguinte, da reforma empreendida por Vargas com o objetivo de realizar a modernização administrativa, como eu falei para vocês, essa reforma foi na década de 30, que foi em 1936, quando o Vargas criou o DASP, 1936, tá? O DASP, o que significa DASP? Significa Departamento Administrativo do Serviço Público, tá certo? E nós sobrou aqui pra gente, né, galera, a alternativa A, que é o nosso gabarito, na tentativa de superação da rigidez burocrática. É isso aí. Para muitos autores, e aí vale você lembrar disso posteriormente, que vai precisar, o decreto 200/67 ele é um marco, porque ele é até entendido até certo ponto como um início da administração pública gerencial, uma administração pública mais flexível, com entendimento de eficiência, eficácia e efetividade, entre outras situações, que a gente vai trabalhar bastante no decorrer das aulas, tá bom? Então ficamos com a alternativa A nessa questão. Ok? Beleza, galera? Show de bola! Bom, aí eu finalizo então essa aula. Espero ter ajudado, contribuído, que você tenha entendido a respeito dos assuntos que eu tratei aqui com você e a gente se vê, claro, numa próxima oportunidade. Valeu! Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Vencendo Concursos. Você acaba de assistir a uma aula, ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no nosso curso online preparatório Gabaritando Santa Bárbara do Oeste. E se você chegou até aqui é porque gostou do vídeo, não foi? Então continua, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós aqui do Vencendo Concursos montamos o Gabaritando Santa Bárbara do Oeste. E no nosso Gabaritando nós temos 3 cursos preparatórios. 3 cursos preparatórios. O agente de administração, que serve para agente de administração ou agente de administração escolar. O agente de organização escolar e o agente de desenvolvimento infantil ou auxiliar de desenvolvimento infantil, tá? E aí você, claro, vai verificar qual curso que você vai prestar e dentro da nossa plataforma escolher um desses 3 cursos. Bom, montamos o curso online com o intuito, claro, de ajudar você nessa empreitada, de você ter tudo o que precisa de maneira organizada, que é muito importante isso,
Porque às vezes a pessoa, eu vou economizar aqui, não vou comprar um curso preparatório e acaba perdendo tempo na internet procurando aulas que muitas vezes nem vai ajudar muito e o tempo que você vai perder para procurar já foi. Então acaba se estressando. O correto é você ter tudo muito bem organizado, saber a sequência ideal das aulas para assistir e tudo isso você vai ter na nossa plataforma online. Eu quero aproveitar e mostrar para vocês quais são as vantagens, né, do curso preparatório e por que você tem que adquirir o curso aqui com a gente. Vamos lá. Em primeiro lugar, você vai ter acesso imediato. Todo momento que você adquirir o curso preparatório, você recebe no seu e-mail os dados de acesso e já começa a navegar na plataforma com a gente. Você vai ter acesso ilimitado, poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser, tá? Não tem limitação de visualizações. Você vai ter no curso teoria e questões comentadas. Aliás, centenas de questões comentadas pelos nossos professores. E vai ter material em PDF das aulas, ok? Tá? Você vai ter condições de baixar esse material. São os slides que os professores utilizaram na gravação das aulas que nós transformamos em PDF para complementar aí o seu estudo ou para servir como apoio, tá bom? Promoção especial de lançamento que nós estamos fazendo, viu, pessoal? De R$ 497 por apenas R$ 247 ou 12 vezes de R$ 24,65. Uma promoção super especial de lançamento. E vamos ser bem sinceros, né? O que você paga hoje em dia com R$ 24? Não dá para comprar um lanche, né? Quem dirá outras coisas. Então, aqui você consegue comprar o curso preparatório. 12 parcelas de R$ 24, que vai valer muito a pena, vai mudar a sua vida, vai ter estabilidade de carreira, né? Muito importante isso. Tudo muito bem organizado no curso preparatório. E assim você consegue ganhar tempo, estudar mais, estudando mais, melhor, mais chance de aprovação. Para você adquirir o curso preparatório, você vai fazer o seguinte, abaixo do vídeo, na barra de descrição, vai ter um link, você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado à página do curso. Lá você vai encontrar todas as informações necessárias, tudo bem? E aí tem um botãozinho lá, comprar, você vai clicar, vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto, vai começar a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos. Caso tenha alguma dúvida, você vai fazer o seguinte, você vai chamar lá no chat online, na página do curso tem um chat online, você vai escrever lá a sua dúvida, imediatamente um dos nossos consultores vai te atender e vai sanar também as suas dúvidas, ok? Ou você pode também chamar na central de atendimento WhatsApp, tá aí o número 11 97465 6052, tá certo? Show de bola? Ó, vou ficar te aguardando dentro da plataforma, hein? Clica no link aí abaixo, já conheça o curso e já faz a sua matrícula iniciando imediatamente os seus estudos de maneira organizada e disciplinada. Grande abraço, valeu, brigadão e até a próxima.